Tá, chegou aqui numa parte desse livro, né, já na parte final, que vem falando sobre algumas questões que são bem interessantes também, né? Como se aborda sobre diversos tipos de normas, leis e princípios de conduta, de como as coisas realmente funcionam e acontecem. Então, que fala sobre algo que é bastante interessante, sobre quais são as bênçãos e os castigos com relação à obediência. Uma conduta interessante também é sempre pedir orientação de Deus sobre o que se trata, que já que não se fala, às vezes a gente vai com um tipo de conceito pré-estabelecido, sabe? E tende a buscar baseado naquilo que de achismo. Mas a gente deve ir com humildade, então, portanto, quando a gente inicia um estudo, é interessante apresentar com sinceridade e oração para que o Espírito de Deus abra nossa mente e que a gente possa compreender realmente do que se trata. E já no 26, essa finalização e apresentação desse tipo de conteúdo. Em Deuteronômio também relata esse antagonismo sobre bênçãos e maldições aqui de uma forma baseada na legislação para aquele povo e os princípios que a gente pode adotar hoje também, que Deus é imutável e já começa dizendo a respeito sobre adoração, para que os adoração somente ao Deus do céu, lembrando de quem Ele é e de que Ele fez pelo aquele povo. Aí diz: não farei para vós outros ídolos, nem para vos levantares imagens de escultura nem coluna, que também são questões que trazem alusão, pois pede como figura nossa terra para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor Deus. Então isso aqui é um reforço, também um antídoto contra esse tipo de conduta que é a idolatria. Então, diante dessa proposição aqui, todas as coisas iriam se tornar mais fáceis com relação às bênçãos que Deus do céu verdadeiro concede àqueles que realmente amam debaixo de seus princípios. E reforça que guardarei os meus sábados, reverenciando o meu santuário e o seu Deus. Ou seja, durante a semana, durante alguns dias do ano, como foi estabelecido também, tinha um momento das pessoas pararem suas atividades comuns do dia a dia e botar atenção e o pensamento para as coisas de Deus. Passar mais tempo com Ele, fazendo algo de uma forma bem tranquila e deleitosa. E agora, quais são essas questões, essas bênçãos que se diz aqui? Naquele tempo, tinha, assim como hoje, diversas questões que eram fundamentais com relação à prosperidade, saúde e bem-estar. Então, Deus também confirmou que seu povo seria amparado diante dessa perspectiva. Então, diz aqui nos 3: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos, os cumpridos, então vos darei para as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe e a árvore do campo seu fruto. Basicamente, é sazonal, questão de chuva, conhecimento dessas questões, e o povo todo é baseado na agricultura, e era uma forma de subsistência muito mais difícil do que esse é hoje em dia, já que hoje os processos são bem estruturados e o alimento é muito disponível. Naquela era questão de vida ou morte realmente. Então já garantir essa base alimentar é o que realmente trazia conforto. Continuando a falar sobre a debulha, se estenderá até a vídeo,
e a vida de uma terra sementeira, comereis vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos eis, e não haverá quem os espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Além da fartura das questões alimentares, do procedimento, cuidado do desenvolvimento desse tipo de subsistência, Deus apresenta aqui questão de paz na terra. Pessoas tranquilas, e com relação aos animais também, que naquela época fala sobre as bestas feras. Tanto é que lá no Gênesis fala que após o dilúvio, um dos líderes que se tornou bastante famoso foi aquele que construiu a Torre de Babel. Então, uma das principais funções deles é afastar esse tipo de animais. A gente consegue imaginar alguns tipos como leões e outros mais que realmente faziam atrocidades, eram muito comuns naquela região, já que eles viviam de uma forma diferente como é hoje. Então isso também era algo que tirava a paz ali, né, da população. Perseguireis vossos inimigos, cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a mim. E vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olhareis, e os farei fecundos, multiplicareis, confirmarei a vossa aliança com isso. Essa parte aqui dos 7, 8, a gente consegue se lembrar da história quando fala de Gideão, da onde poucas centenas de pessoas habilitadas com confiança em Deus não precisaram nem levantar espada para ferir, conseguiu conquistar um exército de centenas de milhares. E outros momentos mais que no decorrer da história do povo de Israel foi assim apresentado. Diz também a respeito da sua multiplicidade. O povo realmente, desde lá dos patriarcas, daqueles em torno de 70 até aos milhões que saiu da terra do Egito, já conseguiu ver esse tipo de desenvolvimento da população, essa demografia bem abundante e explosiva também. O 10 diz: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar novo tirareis o velho. Porém, o tabernáculo no meio de vós, e a vossa alma não vos aborrecerá. Andareis entre vós, sereis vosso Deus, e vós sereis meu povo. Aqui fala sobre o desejo de Deus de estar sempre permanente junto ao povo, sendo que durante esse período aqui no deserto, Deus ele se manifestava e organizacionalmente o tabernáculo ficava no centro do acampamento. Então a expressividade de forma bem didática, demonstrando de como Deus quer ter e quer restaurar o contato com o ser humano. E o cuidado todo que aqueles que desejam obedecer e servir conseguem. E ele finaliza nessa parte aqui dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Claro, que bateu os timões de vosso jugo e os fez andar ereto. Sobre a liberdade que o Senhor deu e traz para aquele povo, para todos aqueles que estão debaixo de sua autoridade, uma nova vida. Agora, em detrimento, fala sobre as questões
os castigos que é a desobediência. E aqui, quando o ser humano escolhe se afastar, então vem alguns tipos de consequências. E aqui está relatado os dois. Na verdade, fala mais sobre consequências negativas dentro desse capítulo. Aí continua dizendo, mas se não virdes, não cumprirdes todos os mandamentos, se rejeitais os meus estatutos, vossa alma se aborrecer do meu juízo. Ou seja, são normas, condutas, modos de funcionamento do mundo. E Deus estava abrindo aqui essa sabedoria, mas as pessoas sempre podem decidir ou não. E quando se decide de forma errada, algumas consequências elas vêm. Então, expondo a mão de não cumprir todos os mandamentos e violar a aliança. Então eu vos farei isso, porei sobre vós terror, a tisca, a febre ardente, e farei-lhes aparecer o lustre dos olhos, e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. E atrás aqui, esse 16, as características aqui que realmente andam de uma forma distante daquilo que Deus gostaria que as pessoas andassem no caminho. Fala sobre terror, fala sobre doença, fala sobre perder o brilho da vida, fala sobre diversas características que a gente conhece, porque faz parte do ser humano, mas que acompanham veementemente aqueles que assim insistem em andar em caminho de obediência. Continua falando a respeito. Voltar-me contra vós outros e sereis feridos diante de vossos inimigos, os quais aborrecem, assim enviarão de vós e fugireis sem ninguém vos perseguir. Então, ao contrário daquilo que veio apresentando aqui já no começo. O que acontece é que Deus manda, mas aqui fora de sua proteção é isso que acontece. É uma escolha do ser humano. Se ainda assim, com isso não vos ouvirdes, tornareis a castigar-vos 7 vezes mais por causa de vosso pecado. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como balde. De balde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua neve, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Fala da dificuldade. No meio desse mundo de pecado que concede, pensa no fruto da terra, já que são outros princípios que no 16, no capítulo 16 estava falando. O próprio Deus. Então, assim como Adão e Eva saindo do jardim do Éden e a dificuldade de plantio e colheita veio após o pecado, então as coisas continuam da mesma forma. E se andares contrariamente comigo, não se quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfinharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Eu falo que o seu progresso é um deserto, porque não passa mais ali do que o terror desse tipo de feras do campo. E realmente uma barreira que limita a mobilidade ali daquela população. Ou seja, maior do que se pode fazer.
Se ainda com isso não vos corrigis para voltares, ainda como se fosse uma advertência. Algumas coisas funcionam assim, para mostrar que tipo de caminho está seguindo. Então, aqui é um sinal. Porém, andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais. Mas por causa dos vossos pecados. Deus realmente mostra que esse não é um caminho que é válido. Dá alguns sinais honestos, como um Deus poderoso e que ama. Mas porque ele não precisa de nada dessas questões, mas sim nós, seres humanos, porque os benefícios são nós mesmos que recebemos. Na obediência, na comunhão com Deus. Então, darei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei pestes para o meio de vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Quando vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e terá por peso, comereis quando não vos fartais. Os cercos estão relacionados a esse tipo de conduta também. E geralmente os cercos aconteciam naqueles períodos antigos. As cidades eram fortificadas e geralmente com relação à história aqui do povo de Israel, quando eles se afastavam de Deus. Ou seja, deixavam de cumprir alguns estatutos, principalmente esse primeiro aqui que já vem dizendo com relação à idolatria. Então a bênção de Deus, a proteção saía e geralmente era isso aqui que acontecia. Lá no livro de Reis, ao decorrer dos reinados, dos tipos de governos. Então, na história já mostra esse tipo de atribuição. Se ainda não, com isto, me não ouvides e andares, ainda revelando aqui, isso aqui é um sinal de novo, para perceber que a realidade está vivenciando. 23, 27. E eu ainda com furor sei contar a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais. Mas por causa dos vossos pecados, comereis a carne de vossos filhos e de vossos filhos. Então essa daqui era uma realidade que acontecia geralmente com os povos pagãos, quando tinha essa questão de território, reis poderosos que iam conquistar uma cidade famosa. Então realizavam algum tipo de cerco que era privar as pessoas que viviam geralmente em cidades muradas. Então elas ficavam ali até acabar toda a subsistência. Principalmente, acabava rápido, principalmente se não tivesse um rio cruzando a cidade, alguma coisa assim. Todas as reservas elas acabavam. E aí quando o povo estava enfraquecido, o outro império tomava a cidade, tomava o monopólio, escravizava as pessoas. Era dessa forma que acontecia. Uma das realidades durante esse período de cerco é que as pessoas comiam seus próprios filhos. Então, isso aqui é realmente abominável e é um castigo da desobediência, porque não cumpriu os tipos de e assim, também via naquela realidade desamparada e tudo. Você via tão demais o ser humano. Destruir os vossos altos. Aqui está falando sobre lugares de adoração a deuses pagãos. E desfarei as vossas imagens do sol, ou seja, dos tipos de deuses que era muito comum antigamente até hoje, de forma camuflada, até muitas religiões que se dizem cristãs, sobre adoração ao Deus Sol e todos esses tipos de adoração que não existe outro Deus além do Criador dos céus e da terra,
são direcionados para o inimigo dele, que se apropria, que é o usurpador e que quer ser como Deus é. Então ele recebe esse tipo de adoração e se porta desse jeito durante toda a história. Ou seja, ela não muda, só se adapta. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, e a minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a desertos, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma suave. É a realidade que a gente vive hoje, né? Até em muitas concentrações, campos de campos, em lugares que sabe que se existiu ali por meio da história uma determinada civilização, mas às vezes está soterrado, destruído aquelas cidades. E se cumpre hoje quando se busca historicamente na arqueologia e tudo. A realidade hoje não prevaleceu. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembaiarei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Diversas vezes isso aconteceu durante a história do povo de Israel. Veio os assírios, veio a Babilônia e Deus enviava sempre os profetas que mostravam a realidade. E isso aqui antes de estar tudo, de entrar na terra de Canaã, Deus já tinha estabelecido, porque Deus não muda e Ele é originador de todas as leis que regem o mundo, todas essas dinâmicas, então Ele advertiu. Infelizmente, o ser humano, a maior parte da população de uma civilização, de um povo, de uma nação, tomando a frente com atitudes que afastam de Deus, esse tipo de assolações vieram. E realmente foi assim que na história aconteceu. E hoje, esses princípios a gente deve estudar para não, individualmente, não ter esse tipo de problemática também. 34 dias, então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da assolação. De novo aquela questão que a terra sente quando seus habitantes eles andam de forma contrária ao seu Criador. E é por isso que em outros capítulos aqui anteriores fala a relação de um período de descanso para a terra, um ano sabático, quando entrar na terra, como utilizar melhor dos recursos naturais. Então o Criador de todas essas coisas já deu uma forma de otimização dos recursos. Eu estarei na terra os vossos inimigos que foram tomados como escravos. A gente viu isso no período da história. Nesse tempo a terra descansará e folgará os moçados. Assim também será no fim dos tempos, né? Quando tem aqueles 1000 anos que após a volta de Jesus, os salvos passaram junto com ele. E nesse período que fecha esse sétimo milênio, e a terra também descansará de toda a maldade, de toda a assolação que o pecado trouxe. Realmente é um princípio que é válido. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados. Quando habitáveis nele, quando aos que vos ficares eu vos meterei no coração tal ansiedade na terra dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os perseguir. Uma forma assombrosa de viver um medo muito grande, muito latente. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os perseguir. Recordo muito que sobre
aquele povo estava guerreando contra aqueles 300 judeus. É exatamente isso aqui, como eles se portaram. Pereceis entre as nações, até de vossos inimigos os consumirá. Aquele que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, pela iniquidade de seus pais, como eles serão consumidos, mas se confessarem a sua iniquidade, aí mostra a misericórdia de Deus. A longanimidade durante a advertências que contável na vida de erro, mas quando a pessoa reconhece e abandona, confessa, Deus ele restaura. Na infidelidade que seus pais, na fidelidade cometeram contra mim, tem que ter responsabilidade, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Pelo que também, e hoje em dia é a mesma coisa, que Deus é imutável também. Quando a gente infelizmente somos imperfeitos, a gente deve sempre reconhecer e buscar permanecer no caminho para ser bênção. E viver em paz com Deus, conosco, com os outros. Pelo que também fui contrário a eles e fiz entrar na terra dos inimigos, e os coração circunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Então me lembrarei da minha aliança de Jacó. Ou que seja aquela sessão condicional quando o ser humano faz o movimento de Deus age também em favor dele, se assim a sua procedência for correta. E aqui está falando a respeito de como, em meio a dificuldades, circunstâncias e má decisões, a gente pode se voltar para ele. E também a minha aliança com Isaac, e também a minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua salvação deixada por eles, folgará nos meus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitareis, nem me aborrecereis deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança e dos seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para eles ser por Deus. Para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Então, são estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Então, essa aqui sobre veja essa parte aqui sobre essas questões que é bastante comum, modo de proceder e consequência. Realmente é assim que funciona. Sempre todo mundo quer as consequências boas, então a gente tem que buscar conhecer quais são as boas obras que a gente tem que fazer, a forma, os modos operantes. E aqui está relatado. O desejo é que sigamos, e a gente tem força de Deus para permanecer em dificuldade em tudo, mas a gente ande em direção àquilo que realmente é melhor. Comunhão com Deus e apropriação de suas bênçãos, como ele já deixou um presente, a gente só precisa reivindicar, querer e agir com